A Superior foi meu primeiro emprego, né? Na época a gente se chamava Greenport. Eu comecei muito novo, eu cheguei na empresa para uma entrevista e eu mal sabia o que era uma entrevista, né? Então fui perguntado ali de coisas bem triviais do meu dia a dia e eu iniciei no dia seguinte. E eu iniciei sem saber atender um telefone, sem saber cumprimentar direito uma pessoa, né? Então esse foi o meu start ali na empresa. E foi ali que eu fui aprendendo a fazer praticamente tudo, né? Desde a parte comportamental até aprender a mexer no computador, aprender o que era um arquivo, aprender o que era um boleto de fato, né? Que até então não era a minha realidade. E o processo de aprendizado ele não foi tão simples, né? Porque já exigia-se muito comprometimento, muita entrega e um aprendizado muito rápido, né, da dinâmica ali, né? Apesar de ser uma tarefa trivial, né, se você for parar para pensar, um office boy, né, vai no banco pagar um boleto, vai fazer um arquivo, vai fazer um café, vai limpar o escritório, alguma coisa assim, mas essa dinâmica não era uma realidade muito presente no meu dia a dia, então eu tive que aprender muitos detalhes, muitas coisas em pouco tempo. Sorte que eu tive pessoas me ajudando dentro ali do escritório, né? Que acho que foi sempre um perfil das pessoas que trabalhavam na Superior, esse perfil de ensinar, de pegar o próprio Rogério, né? Fundador da Superior. Quantas vezes ele já não pegou uma pasta de arquivo, parou o dia corrido dele, me chamou, abriu, Lame, olha, assim que faz, assim que eu quero que seja feito. E ali com detalhes, me ensinando como é que tira um grampo de uma página, né? Para você ver o nível de dedicação em querer que a pessoa aprenda, né? Querer que a pessoa faça direito. Eu acho que esses direcionamentos para mim foram importantes, que ao longo da jornada eu fui conseguindo entender o que era esperado e também o que precisava fazer. Então, acho que o caminho foi nessa linha. Assim, primeiro, vou ser honesto, né? Era uma posição bem trivial, né? A posição de office boy, precisava ter disposição. Acho que isso aí eu mostrei que eu tinha. Segundo, era quem estava me recomendando, né? Eram pessoas de extrema confiança da Bernadette, né? E o terceiro ponto, uma compatibilidade ali as perguntas que ela fazia eu conseguia responder de forma assertiva, né? Então acho que esse combo. Eu comecei na empresa fazendo esse trabalho mais de serviços gerais, né? De trabalho mais externo, né? Aos poucos eu fui aprendendo a trabalhar com o core business da empresa, de fato, né? Antes comecei fazendo pagamentos em bancos, levando alguns documentos aí em agente de cargas, fazendo trabalhos mais de rua, mas aos poucos eu fui aprendendo o que era aquilo que eu estava fazendo, né? Então, para que servia aquilo? Eu tive sempre uma curiosidade de entender para que eu estava fazendo aquilo, né? E aí essa curiosidade trazia para mim aprendizado, porque as pessoas se interessavam em ensinar. E aí aos poucos eu fui pegando uma atividade aqui, outra ali. Então eu comecei na área de despacho aduaneiro a fazer trabalhos mais robustos do que simplesmente o trabalho do office boy. Então programar carregamentos, a preencher documentação, né? Ajudar ali as pessoas que estavam realmente ali na operação. Depois fiz uma transição para a área financeira, onde eu aprendi para que eram aqueles boletos que eu sempre paguei, né? Da onde que eles vinham, a preencher dados no sistema, enfim, aprender toda a cadeia ali da importação e aos poucos fazendo uma etapa a cada período, fui passando por todas as áreas, né? Então passei no despacho aduaneiro, passei no financeiro, passei no faturamento, e aí sempre foi tendo desafios, né? Entrei na logística, depois um suporte para o time comercial, e aí isso foi moldando a minha trajetória na empresa. Bem, meu crescimento na empresa, acho que teve
dois pilares, né? Eu sempre tinha curiosidade de aprender um pouco mais ou de fazer um pouco a mais do que era me pedido, né? Então isso sempre me abriu algumas portas, algumas oportunidades. E o outro pilar foi de buscar conhecimento fora da empresa. E nisso a empresa me ajudou bastante, né? Então sempre tinha algum curso fora da empresa que eu podia fazer. As próprias formações acadêmicas que eu tive, elas foram moldadas pelo que eu fazia na empresa, né? Então eu comecei a fazer um curso técnico em comércio exterior porque eu precisava aprender de comércio exterior. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar com logística dentro da empresa, não sabia nada. Procurei somar conhecimento em fazer um curso técnico em logística. Depois as coisas foram ficando um pouco mais complexas, fui começando a trabalhar um pouco mais com a gestão, fui fazer um curso de administração, depois contabilidade, enfim. Fora os cursos rápidos, né, mais técnicos de tributação, as próprias dinâmicas do comércio exterior, né? E isso foi, eu acho que, me dando robustez para poder aplicar dentro da empresa. Eu sempre tive muita facilidade de pegar um conteúdo teórico e, no meu dia a dia, enxergar a oportunidade de aplicar. E aí eu acho que isso foi trazendo para mim as oportunidades que eu tive aqui dentro. Quando adolescente eu não tinha um projeto de futuro que eu queria ser um advogado, médico, engenheiro, né? Então, o que eu tinha claro, eu acho que na minha família, o que tinha claro é que a gente tinha que começar a trabalhar o quanto antes para poder se manter ou ter um emprego, né? Esse era o objetivo. Então, o primeiro objetivo foi cumprido, comecei a trabalhar bem cedo, né? E dali que veio a ideia de o que eu vou fazer, né? O que eu vou cursar, que caminho que eu vou seguir. Então, o que moldou o meu caminho acadêmico foram os desafios que eu tinha dentro da empresa. Sempre tem um momento que a gente enxerga uma mudança assim, de padrão, né? Eu lembro que eu senti uma diferença de tratamento, que eu já era uma referência, quando boa parte do time de quando eu comecei já não estava mais na empresa e eu estava, então acaba que eu tinha que ficar transmitindo aquele conhecimento, transmitindo algumas práticas, algumas rotinas que tinham na empresa para quem entrava, né? E fazendo isso repetitivamente, a gente vai criando o repertório, vai criando ali uma habilidade única para aquela empresa, né? Então, começar a ser referência para outras pessoas, acho que começou nesse processo de treinamento de novos profissionais. Aqui dentro da empresa eu tive alguns marcos importantes, assim, que eu gosto sempre de relembrá-los, né? O primeiro, eu diria que foi o desafio que me foi dado quando eu já dominava a área fiscal, administrativa, né? Eu fazia ali minhas rotinas e chegaram para mim e falaram: Lame, a gente vai iniciar um projeto de distribuição de vinhos e estamos precisando organizar a logística, topa? Eu falei: topo, vamos fazer. Vamos desenhar e tal. Ele: não, tá chegando o container semana que vem, tá contigo. E aí foi um momento desesperador, né? Porque eu não entendia nada de logística, não entendia de galpão, de estocagem, de expedição, de transporte, enfim. E foi o primeiro desafio grande que eu tive e apesar dos percalços, consegui desenvolver bem essa área, né, em conjunto ali com a área comercial. Esse foi um marco importante que eu acho que me deu acho que transmitiu para a liderança da época que podia confiar no meu trabalho, que eu podia contar comigo a qualquer horário do dia, né, final de semana que fosse. Então foi um período de muito aprendizado para mim e é uma coisa que eu sempre gostei de aplicar.
sempre tive desafios aqui dentro que a um primeiro momento parecia ser algo para desistir, né? E aí, ou até mesmo você olhar e pensar, não vou ser recompensado por isso, não adianta eu fazer isso daqui, porque não sei se é uma boa, né, eu seguir nesse caminho. Mas sempre gostei de encarar como oportunidade de aprendizado, nunca olhei assim pelo lado relação empresa e colaborador, né? Sempre olhei o que eu poderia aprender. Então esse marco da logística eu aprendi bastante, aprendi a fazer tudo que você imaginar relacionado à distribuição, né, nacional. Então tive que fazer contato com muita gente, com muita transportadora, com muito armazém, visitar, entender de expedição, de embalagem, né, de microprocessos ali nesse caminho. Esse foi um marco importante. Um outro marco importante foi a saída da família da sociedade, aconteceu em 2015. A empresa ficou bem enxuta e ficou dependente das pessoas que estavam na empresa, né? Então foi um outro momento que eu tive uma grande oportunidade aqui dentro, que foi abraçar vários assuntos, abraçar aquilo que não tinha ninguém para abraçar, e trabalhamos bastante, mas conseguimos fazer isso acontecer. Esses 2 momentos aí foram, acho que, com catapultas para mim, né? E eu acho que o último momento foi a nossa virada de marca, né? Nossa virada de posicionamento. Acho que foi um momento que eu fui um pouco para fora da empresa, fui olhar o que estava acontecendo fora do nosso ambiente, tentando trazer insights em conjunto, né, com os outros sócios. Isso me gerou, né, acho que somando com toda a trajetória, me trouxe aí para a cadeira de sócio. Vida pessoal, estudo e o trabalho, né, nessa minha trajetória. Bem, por uma boa parte da minha vida, eu só estudei e trabalhei. Então, era trabalho o dia inteiro, estudar à noite, né, e essa era a batida, né? Essa era a batida. Então, meu objetivo era ter uma segurança financeira, né? Conquistar meus objetivos pessoais, e para isso eu tinha que trabalhar. E para trabalhar bem eu precisava estudar para ter conhecimento. Então, era uma engrenagem que tinha que rodar naturalmente. Então, acho que como muitos brasileiros e brasileiras aí, eu ralava de 7 da manhã até as 11, meia-noite para fazer acontecer. Com o tempo, a gente vai adquirindo uma maturidade, vai conseguindo administrar, chega um momento que você não precisa mais da faculdade, né? Que aí você já ganha um tempo livre, tem um momento que você consegue administrar o seu trabalho, né? Você já não precisa estar ali no dia a dia fazendo tudo, você conseguiu construir uma equipe, né? E aí as coisas vão ficando um pouco mais leves, os desafios vão mudando, vão aumentando, mas você vai conseguindo equilibrar dada essa maturidade. O que mais me ajudou na minha caminhada na Supéria foram as pessoas com quem eu tive prazer de conviver. Acho que desde lá do começo, né? Primeiro as pessoas que me trouxeram para cá, né? Eu já citei o meu amigo Helder, o meu amigo William, né? Que foram pessoas que me indicaram como uma possível, né, pessoa para trabalhar na empresa. Depois eu tive a própria Bernadette, né? Me ensinou bastante. O Rogério, que foi um grande mentor. Aí vão mudando as fases, né? Aí teve a fase do José Felipe, né, que já foi nosso sócio e que logo no meu início de carreira eu era jovem, né, era imaturo, e muito da maturidade que eu fui adquirindo foi por meio dos ensinamentos que eu tive dele, né, das orientações. Depois veio o Leonardo, né, com uma aspiração muito grande. Então, algumas conquistas que eu tive, assim, aprender a falar inglês, né, foi um incentivo do Léo.
E isso tudo acho que foi me moldando aqui dentro, né? Então foram as pessoas com quem eu convivi que me fizeram desenvolver como pessoa, como profissional. Tá, olhando para trás, eu vejo que mais me deu orgulho de construir foi uma carreira do zero, né? E eu acho isso importante porque eu consigo entender quem está começando, né? E acho que o grande legado, né, que eu carrego é conseguir passar isso para outras pessoas, né? É conseguir dar essa oportunidade para outras pessoas, e eu acho que o estilo de liderança que eu aprendi a desenvolver, ele vem muito desse meu histórico, que é um histórico de precisar de ter referências, né? Precisar de apoio, né? Ter muito esforço, ter muita dedicação, mas também precisa ter um suporte. Então, meu estilo de liderança, ele vem disso, é dar o suporte para que a pessoa possa crescer.